Eu quero trazer hoje para vocês 7 quadrinhos que falam de filosofia. Olá pessoal, aqui é o Gelson Weschenfelder, conhecido como Filósofos Quadrinhos. E há mais ou menos há 2 décadas eu me dedico a pesquisar a arte sequencial, o gibi, o quadrinho, as historietas, e mostrar que quanto há uma possibilidade de usá-las em sala de aula, trazendo como uma introdução ao campo filosófico. Porém, há adaptações desses quadrinhos que vão falar diretamente sobre filosofia e eu trago aqui para vocês. A primeira dica é a ação de 2 volumes, então verdadeiramente não são 7, são 6, porém uma com 2 volumes. E eu estou falando de Filósofos em Ação, que saiu pela editora Gal. Nesse quadrinho aqui, muito bacana, preto e branco, vai trazer os super-heróis, filosóficos. Nós estamos dizendo de quais desses super-heróis? Platão, Nietzsche, Thomas Jefferson, Angelo Agostini, Rand, Freud, Jung, Campbell e tantos outros, Porém, eles como lutadores, o Santo Agostinho nem tão santo assim, vai trazer ali com o aspecto de como seriam esses filósofos, históricos, como super-heróis. Vale muito a pena e saiu também o volume 2, aonde traz Marx, Maquiavel, Descartes, Sartre, Derrida, Wittgenstein, Tomás de Aquino e Kierkegaard, que tem a mesma pegada, Eles são heróis, super-heróis, porém, trazendo muito dessa concepção dos filósofos, usando as suas teorias e tal, a partir de uma super-aventura. A terceira dica, é Sobrinhos de Platão. Essa aqui eu consegui lá num Comic Con em 2006, 2007, que vai mostrar Platão, que é um professor de ensino médio que está se preparando para o mestrado, que recebe a visita dos seus sobrinhos. E aqui é o bacana, Eles vão trazer, todos os sobrinhos têm nomes gregos, Micos, Ulisses, Diógenes, Lanterna, Penélope. E aqui é o bacana que vai trazer muito umas questões de referências, da mitologia e um pouco da história grega, nos tempos atuais, diante desse desafio desse professor de ensino médio, que é chamado Platão, diante dessa modernidade. Então vale muito a pena, eu curti muito ler isso aqui, Os Sobrinhos de Platão, e aí fica aí uma dica, essa terceira dica para você. A quarta dica saiu pela Cultriz um tempo atrás, eu curti bacana e eu uso muito isso aqui em sala de aula, é Filosofias em Quadrinhos para Principiantes. Imagina tu pegar um livro de filosofia para principiante e transformá-lo em quadrinho. Pois é isso aqui que aconteceu com a Margaret Dürer, eu acho que é o nome, que vai trazer muito bem, algumas questões sobre temas filosóficos, porém, esse diálogo de apresentar esses temas filosóficos a partir do formato de sequências, a partir de um formato de arte sequencial. Então, gostei muito desse livro, que é o Quadrinhos para Filosofia para Principiantes em Quadrinhos, que vale muito a pena, se tem ainda à venda, você adquirir de uma forma bem divertida, você pode dar aula de filosofia sobre isso. Nesta mesma pegada, saiu ano passado pela editora Excelsior, e eu descobri ela e eu estou adorando, que é o Fantástico Mundo da Filosofia. Isso aqui foi um achado maravilhoso, que também vai falar um pouco, sobre uma forma de introdução à filosofia, assim como parece com muitos livros didáticos de filosofia, porém traz uma profundidade um pouquinho maior que esses livros didáticos em forma de quadrinhos. Aqui nessa obra a gente vai ter sobre lógica, sobre ética, sobre moral, sobre fé. Então aqui tem muitas questões de como muitos filósofos começaram a ver essas temáticas a partir de um contexto histórico da filosofia. Que aqui saiu, o Fantástico Mundo da Filosofia, saiu pela editora Excelsior e vale muito a pena. Isso aqui também eu estou usando diretamente em sala de aula e a gurizada tá curtindo pra caramba. Outra obra que é maravilhosa, ela é um best-seller, sim, é uma adaptação de um livro que foi mais de 60 línguas já traduzidas. Eu estou falando de O Mundo de Sofia em quadrinhos, isso aqui é o volume 1, que saiu pela Companhia das Letras, se eu não me engano, e essa primeira parte vai de Sócrates e Galileu. O Mundo de Sofia é um dos livros mais cuti-cuti, que vai falar sobre um romance,
né, que conta a história da filosofia. E aqui a primeira parte, né, está aqui, né, em formato de quadrinhos. E se eu não me engano, vai sair esse ano o volume 2, que eu já estou ansioso, né, sai pelo selo da Seguinte, né, que é um dos selos da Companhia das Letras. Isso aqui é maravilhoso. Já não preciso dizer que o quanto o Mundo de Sofia é maravilhoso, é uma das obras que eu curto muito. E aqui agora em formato de quadrinhos, que vale muito a pena, né, você conhecer e adquirir. Se gostou do livro, ou se não teve ainda, né, o acesso a esse livro, está aqui um formato muito bacana de introduzir essa obra em forma de quadrinhos. E na minha última viagem que eu fiz nesse ano, né, eu tive o prazer de adquirir e conhecer uma obra que, como posso dizer, não tem como vincular isso à filosofia. Eu estou falando de nada mais, nada menos da personagem dos quadrinhos mais conhecidas mundialmente, né, criada aqui na América Latina, a menina filósofa. Eu estou falando de Mafalda. Infelizmente isso aqui eu não conheço aqui no Brasil, essa publicação, né, La Filosofia de Mafalda. Encontrei lá na Argentina, numa lojinha que tem lá em São Telmo, no lado da estátua, né, da Mafalda. Então tem todas as tiras que falam diretamente questões filosóficas, que vale muito a pena, né, a gente conhecer. Eu, como falei, eu não vi essa publicação em português. Pelo que eu vi, assim, foi lançado ano passado, lá na Argentina, e fiquei muito curioso e adquiri e comecei a ler. Isso aqui tá muito bom, né? Mafalda é uma das grandes personagens da América Latina, criada pelo Quino na Argentina, conhecida como a menina filósofa, e aí foi lá feito um recorte, né, das tiras dela que falam de filosofia. E aí, curtiram essas obras? Você tem mais alguma obra que você conhece que fala sobre filosofia em formato de quadrinhos? Comenta aí e não esqueça de curtir, compartilhar, salvar, comentar muito, indique para os amigos. E aqui tem uma bela dica de 7 quadrinhos que tratam diretamente de filosofia. Mesmo para quem não entende filosofia, vai gostar muito, vai entender a partir dessas obras em arte sequencial. Curtiu? Então fica aí com essa dica e espere mais!